Olá, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira. Você está no canal Minuto com Deus e eu quero compartilhar uma palavra de Deus para o seu coração hoje. Amém? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu quero começar essa mensagem te lembrando o seguinte: quem te ungiu foi Deus. E quando você entende essa verdade, o olhar dos outros não tem mais importância. O que os outros pensam ou deixam de pensar não te paralisa mais. As críticas não te travam e o silêncio de Deus não te faz duvidar. Antes da gente continuar, eu quero pedir que você dê o like aqui no vídeo. O seu like é muito importante. Quando você dá o like, o YouTube recomenda esse vídeo para outras pessoas. Se você está chegando aqui hoje, eu convido você a se inscrever no canal, conhecer os nossos outros vídeos e fazer parte dessa grande comunidade de fé, de pessoas que têm buscado se alimentar da palavra do Senhor todos os dias. Quando você se inscrever, ative as notificações, porque assim você vai ser avisado toda vez que eu postar um vídeo novo. Escreva o seu pedido de oração aqui nos comentários e declare pela fé o seguinte: Deus me escolheu. Amém? Apenas isso. Deus me escolheu. Essa é uma declaração de fé, mas ela é baseada na verdade eterna que está contida aqui nas Escrituras. Minuto com Deus é um projeto evangelístico independente. Então, se você quiser apoiar esse ministério, se você acha importante e relevante o trabalho que nós fazemos aqui, você pode nos apoiar se tornando membro do canal ou através da nossa chave Pix, que é o nosso CNPJ e está aqui na descrição do vídeo. O texto que eu quero compartilhar com você hoje está em 1 Samuel, capítulo 16, versículos 6 e 7. Está escrito assim: Quando chegaram, Samuel viu Eliabe e pensou: com certeza este aqui é o que o Senhor quer ungir. O Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere a sua aparência nem sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Irmãos, essa aqui é uma marca do agir de Deus ao longo de toda a Escritura. Ele não escolhe conforme o exterior, mas ele escolhe conforme o propósito que ele mesmo estabeleceu. Em Jeremias capítulo 1, verso 5, Deus declara o seguinte: antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei. Consegue perceber? Não foi o acaso, não foi uma escolha humana, foi Deus quem te viu e te separou. A passagem que eu li fala do momento em que Samuel foi à casa de Jessé para ungir aquele que seria o novo rei no lugar de Saul. Davi sequer foi chamado para essa reunião, porque ele estava no campo, cuidando das ovelhas, esquecido. Só que Deus o havia escolhido. Eu me lembrei aqui de Salmos 78, versículos 70 e 71, onde Deus diz assim, olha: escolheu a Davi, seu servo, e o tirou do aprisco das ovelhas, do pastoreio das ovelhas, para ser o pastor de Jacó, seu povo. Esse é o padrão de Deus. Ele vê e escolhe, mesmo aquela pessoa que está no anonimato. A unção sobre Davi foi real. O chamado foi verdadeiro. Mas Davi, depois de ter sido ungido
voltou para o campo. No dia seguinte, ele voltou para o campo. O cenário não mudou, porque entre o chamado e o cumprimento existe um processo, um tempo de formação. Eclesiastes capítulo 3, verso 1, afirma que para tudo há uma ocasião e um tempo para cada propósito debaixo do céu. Talvez você esteja justamente nesse tempo. O tempo entre a promessa e o cumprimento da promessa. Entre o que Deus falou e o que ainda não aconteceu. Mas eu quero que você se lembre, Deus não unge para entreter. Ele não unge para inflar o ego. Ele unge para formar, para preparar, para sustentar. Aquele que chama é também aquele que capacita. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 24, diz que aquele que os chama é fiel e fará isso. Davi foi ungido, mas precisou aprender a ser rei no anonimato, antes de governar no palácio. Ele precisou manter a sua fidelidade lá no campo, antes de ser honrado diante do povo. E é nesse tempo escondido que Deus trabalha profundamente. Romanos capítulo 8, verso 28, diz assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados segundo o seu propósito. Olha só, o processo pode até ser doloroso, mas ele é necessário. Se Davi tivesse sido colocado como rei imediatamente, ele não teria tido êxito. O silêncio de Deus não é ausência. O silêncio de Deus muitas vezes é estratégia. Não é rejeição, é preparação. É Deus usando o tempo e as circunstâncias para formar em nós o caráter que Ele quer. O mesmo Deus que ungiu Davi também o sustentou diante de Golias. Deus o guardou das perseguições de Saul e no tempo certo, no tempo determinado, Deus colocou Davi no trono. Como está registrado em Salmos 89, verso 20. Encontrei Davi, meu servo, ungi-o com óleo sagrado. Se ele te ungiu, saiba que ele não erra nas suas escolhas. Não desista no meio do caminho. Amém? Se Deus te ungiu, aguarde o tempo certo. Aguarde o tempo do Senhor. Jesus declarou em João capítulo 15, verso 16 o seguinte: não foram vocês que me escolheram, mas eu os escolhi, para que vocês vão e deem fruto. As pessoas mudam. Hoje elas te aplaudem, amanhã elas te criticam. Hoje elas te apoiam, amanhã te esquecem. Mas Deus não muda. Deus não muda, Deus permanece fiel. 2 Timóteo capítulo 2, verso 13, diz que se nós somos infiéis, Ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. A fidelidade é uma característica de Deus e não pode ser contrariada. Por isso, eu quero te dizer, você não precisa forçar nada, nem provar nada. Apenas continue, mesmo no anonimato, mesmo cansado, mesmo sem entender o tempo. Saiba que o Deus que escolheu é o Deus que vai cumprir. Se você crê nessa verdade, escreva aqui nos comentários: Deus me escolheu. Amém? Escreva isso aqui junto com o seu pedido de oração. Nesse momento, eu quero orar pela sua vida. Eu quero apresentar cada pedido de oração que for escrito aqui nos comentários diante do Senhor. Por isso, se você ainda não escreveu o seu pedido de oração, escreva agora e declare pela fé:
Deus me escolheu. Vamos falar com o Pai nesse momento. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado porque o Senhor não escolhe como nós. Muitas vezes escolhemos conforme a aparência, mas o Senhor vê o coração. Obrigado porque o Senhor nos viu quando ninguém nos enxergava e nos escolheu antes mesmo do nosso nascimento. Queremos te pedir perdão, meu Pai, por todas as vezes em que duvidamos da tua unção, por termos dado mais valor aos aplausos do que à intimidade, por termos confundido o teu silêncio com esquecimento. Eu quero orar por essa pessoa, por esse irmão, por essa irmã, que está cansado, desanimado, se sentindo esquecido. Que essa pessoa agora seja fortalecida, seja renovada na sua fé e que ela seja lembrada de que a escolha foi tua e que o Senhor é fiel para cumprir aquilo que começou. A tua palavra diz que aquele que começou a boa obra em vocês irá completá-la até o dia de Cristo Jesus. Eu quero pedir que o Senhor sustente nesse momento aquele que teve que voltar para o campo, voltar para a sua rotina, para o seu trabalho, achando que a promessa havia expirado. Que o Senhor confirme no coração dele, dela agora, que o Senhor não se esqueceu da promessa que fez. Ergue, Senhor, nesse momento, aquela pessoa que pensou em desistir, que tem pensado em parar com tudo. Renova as forças daqueles que estavam te servindo no automático. Dê a eles vigor, renova a unção, renova as promessas sobre a vida desse teu filho, dessa tua filha. Eu quero apresentar diante do Senhor cada pedido de oração que está sendo escrito aqui nos comentários desse vídeo. Eu apresento diante de ti, Pai, todas as pessoas que têm lutado contra a ansiedade, contra o medo, pessoas que têm vivido crises familiares e que têm passado um tempo de cansaço espiritual na sua vida. Que o Senhor contemple agora cada nome escrito aqui nos comentários. Cada marido, cada esposa, cada filho, filha, cada pessoa que está enfrentando uma enfermidade na sua vida, seja ela física, espiritual ou emocional. Acolhe, meu Pai, cada história. Cada pedido de oração é feito aqui, Senhor, com fé. Por isso eu peço que o Senhor responda no tempo certo, no teu tempo, do teu jeito, para a tua glória. Que essa pessoa que está ouvindo essa palavra entenda de uma vez por todas que quem a ungiu foi o Senhor e que mesmo quando tudo parece parado, mesmo quando as circunstâncias parecem desfavoráveis, o céu ainda está em movimento. O céu não está em crise. Nós cremos que o Senhor tem poder para transformar qualquer situação descrita aqui, qualquer motivo de tristeza, de dor, de luto, em festa, em alegria. Que o Senhor instaure um novo sorriso nos lábios desse irmão e dessa irmã, porque nós cremos que Tu és o Deus Todo-Poderoso, o Deus que não nos abandona, o Deus que nos ama, que cuida de nós e que já providenciou tudo para que nós tenhamos uma vida plena e abundante, aqui na terra e eternamente. E é por isso que nós oramos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Receba essa palavra no seu coração. Deus te escolheu. Não foi o mundo, não foram as pessoas. Deus olhou para a sua vida e Ele te escolheu.
Amém? Se as promessas ainda não se cumpriram, é porque você está passando pelo processo de Deus. Que você receba essa verdade aí no seu coração, em nome de Jesus. Antes da gente terminar, eu quero fazer um convite muito especial. Você tem no seu coração o sonho de conhecer Israel? Eu sei que muitas pessoas têm esse desejo. Eu mesmo tinha essa vontade no meu coração, porque a gente vê falar todos os dias sobre Israel, a gente lê a Bíblia e fica imaginando na nossa mente como será esse lugar, essa paisagem, essa casa, essa montanha. Você tem agora essa oportunidade de conhecer Israel. E melhor ainda, passando pela cidade de Paris, a cidade linda, maravilhosa, encantadora que é Paris. Em outubro de 2026, nós vamos sair daqui do Brasil com uma caravana rumo a Israel, passando por Paris. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo um número de WhatsApp. A Aleph Turismo está preparando condições muito especiais para que você participe dessa caravana, para que você viva esse tempo extraordinário na sua vida. Não deixe de fazer contato, se você tem esse desejo no seu coração. Não olhe para as circunstâncias. Não olhe para as circunstâncias. Olhe para o Deus a quem você serve. Amém? Eu queria muito que você estivesse nessa caravana junto comigo, junto com a minha esposa, porque eu tenho certeza que Deus fará grandes coisas nesses 10 dias em que nós estaremos visitando Israel e Paris. Essa palavra abençoou a sua vida? Então não guarda ela só para você. Outras pessoas precisam ouvir essa verdade, que Deus as escolheu, que elas foram ungidas por Deus. Clica aqui no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e mande essa mensagem para os seus grupos, para as suas listas, para as pessoas que você ama. A palavra de Deus tem um poder transformador, irmãos. Ela pode mudar a mente, o coração, os sentimentos das pessoas. Ela promove libertação, cura e salvação. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Você já parou para pensar como seria começar a semana com um propósito mais claro e mais elevado? Muitas vezes, irmãos, a segunda-feira traz consigo o peso da rotina, das contas, dos prazos e dos compromissos. Mas e se você enxergasse esse dia como uma nova chance de viver de forma diferente, com mais luz, com mais propósito e com mais intimidade com Deus? Hoje eu quero refletir junto com você em um texto que está em Efésios 5. Eu te convido a mergulhar junto comigo em toda a riqueza dessa passagem aqui. O apóstolo Paulo nos mostra como viver uma vida que realmente agrada a Deus. Uma vida digna de quem foi resgatado, perdoado e chamado para refletir a luz de Cristo no mundo. Se você deseja uma semana abençoada e transformadora, eu convido você a ficar comigo até o final desse vídeo, porque essa mensagem pode mudar não apenas o seu dia, mas ela pode mudar a sua história. Ela pode mudar o rumo da sua jornada. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira.
Você está no canal Minuto com Deus. Eu quero pedir que você dê o like aqui nesse vídeo. O seu like é muito importante, porque através dele nós conseguimos alcançar milhares de vidas todos os dias. Se você está chegando aqui hoje, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu convido você a se inscrever no canal, a conhecer os nossos outros vídeos, as séries que nós já postamos aqui e fazer parte dessa grande comunidade de fé, de pessoas que buscam a Deus todos os dias. Quando você se inscrever, ative o sininho das notificações, porque assim você vai ser avisado toda vez que eu postar um vídeo novo. Minuto com Deus é um projeto evangelístico, independente. Nós não temos vínculo com nenhuma instituição. Então, se você quiser apoiar o trabalho que nós fazemos aqui, seja membro do canal ou nos apoie através da nossa chave Pix, que está na descrição do vídeo e no comentário fixado. Efésios capítulo 5, no versículo 1, começa com um convite, mas que também é um desafio. Diz assim: portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados. E no versículo 2, Paulo completa: e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Essas são palavras muito fortes. Ser imitador de Deus não é só sobre praticar boas ações. É sobre um estilo de vida moldado pelo caráter de Cristo. A carta aos Efésios foi escrita enquanto Paulo estava preso em Roma. A cidade de Éfeso era um centro urbano muito importante, mas também profundamente marcado pelo paganismo, pelas práticas imorais e pelo culto à deusa Ártemis ou Ártemis. O apóstolo Paulo, quando escreveu para essa igreja, ele estava exortando os cristãos a viverem de forma diferente do mundo ao seu redor. Não apenas se afastando do pecado, mas assumindo uma nova identidade em Cristo. Efésios é uma carta que fala da identidade e da prática do cristão. Depois de mostrar, nos capítulos anteriores, quem nós somos em Cristo, Paulo agora começa a mostrar como nós devemos viver em Cristo. E aqui ele não está falando de moralismo, mas de uma resposta prática ao amor e à graça que nós recebemos. Se você está em Cristo, você precisa definitivamente abandonar as trevas. A partir do versículo 3, Paulo é direto quando ele condena a imoralidade, a impureza, a ganância e a linguagem vulgar. Ele escreve o seguinte, no verso 3: entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza ou de cobiça. Esses pecados não combinam com a nova vida em Cristo. Os cristãos de Éfeso estavam inseridos em uma sociedade onde a imoralidade sexual era não só tolerada, mas celebrada. Para aquelas pessoas, abandonar esses hábitos era um verdadeiro recomeço e também um ato contracultural. Era como se você estivesse nadando contra a maré. O que Paulo estava dizendo era o seguinte, irmãos: não deixem que a sua vida imite o padrão do mundo. Eu vou dizer novamente para você guardar isso. Não deixe que a sua vida imite o padrão do mundo. Vocês são diferentes porque foram comprados por Cristo.
No verso 8, ele declara o seguinte: porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz. No final dessa mensagem, eu quero orar pela sua vida. Por isso, escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração e declare pela fé aqui nos comentários: eu sou cheio do Espírito Santo. Eu sou cheia do Espírito Santo. Isso não é só uma metáfora bonita ou uma frase para você colocar no seu status. Ser cheio do Espírito Santo, ser luz, significa expor o mal, trazer clareza onde há confusão, ser instrumento de cura onde há feridas. E é interessante a gente perceber que Paulo não diz que nós estávamos na escuridão. Ele diz que nós éramos essa escuridão. Antes vocês eram trevas. É o que ele está dizendo aqui. Isso revela a profundidade da transformação. Nós não mudamos apenas de ambiente. Nós fomos transformados na essência. E agora, como filhos da luz, somos chamados a andar em integridade, bondade e verdade. O versículo 14 conclui esse trecho com um clamor que ecoa para todos aqueles que desejam recomeçar. Desperta, ó tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos e Cristo resplandecerá sobre ti. Aleluia. Essa é uma palavra para você que está começando mais uma semana, talvez cansado, sobrecarregado, desanimado. Desperta. Cristo quer resplandecer em você e através de você. Nos versos finais desse trecho aqui, Paulo exorta o seguinte: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Que palavra atual, não é verdade? Os dias são maus. E como têm sido maus? Mas nós somos chamados a viver com propósito, com sabedoria, com entendimento e permanecendo na vontade de Deus. Ao invés de se embriagar com vinho, e aqui eu não falo só do vinho, bebida alcoólica, mas talvez o vinho desse tempo, as distrações, isso aqui, que tem tirado a nossa atenção por tanto tempo, as ilusões desse mundo. No verso 18, Paulo diz assim: deixem-se encher pelo Espírito. Essa expressão no grego tem o sentido de ser continuamente preenchido, ou seja, é um processo diário. Comece a sua semana pedindo isso a Deus: Espírito Santo, me encha novamente. Amém? Espírito Santo, me encha novamente. E como evidência dessa plenitude, ou na interpretação de alguns, para que nós sejamos cheios do Espírito Santo, no versículo 19, Paulo nos chama a cantar. Cantar o quê? Cantar qualquer coisa, pastor? Não. Ele diz para cantar salmos, hinos e cânticos espirituais entre nós. E louvar o Senhor de coração, com música, agradecendo e nos submetendo uns aos outros com humildade. Uma vida cheia do Espírito é uma vida marcada pela adoração, pela gratidão e pelo amor ao próximo. Você quer viver uma vida diferente? Você quer viver uma semana diferente? Comece vivendo como filho da luz. Abandone os velhos hábitos. Permita que Cristo resplandeça em você. Busque a sabedoria que vem do alto
e seja continuamente cheio do Espírito. Essa é a chave para um recomeço verdadeiro. Não apenas na segunda-feira, mas a cada novo dia que Deus nos concede. Amém? Nesse momento eu quero orar pela sua vida. Eu quero pedir que você escreva aqui o seu pedido de oração, se você ainda não escreveu, e escreva pela fé: eu sou cheio, eu sou cheia do Espírito Santo. Vamos falar com Deus nesse momento. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado por esse novo dia, por essa nova semana e por essa nova chance que o Senhor nos dá de viver como filhos da luz. Somos gratos, Pai, pela Tua palavra, que nos desafia, nos exorta e também nos consola. Hoje, queremos declarar pela fé que não queremos mais viver como antes. Nós nos arrependemos dos caminhos de trevas, da imoralidade, da impureza, da ganância, das palavras que dizemos muitas vezes sem levar em conta a presença do Teu Espírito em nós. Nos arrependemos da nossa negligência espiritual. Pai, nos ajuda a abandonar tudo aquilo que desagrada ao Teu coração. Desperta-nos, Senhor. Se estivermos adormecidos espiritualmente, que o Senhor nos acorde com a Tua luz. Que Cristo resplandeça sobre cada um de nós. Que esta semana seja marcada por atitudes sábias, por palavras cheias de graça, por relacionamentos saudáveis e por uma vida conduzida pelo Teu Espírito. Enche-nos com a Tua presença, Espírito Santo. Que a nossa casa seja cheia de louvor. Que o nosso trabalho, toda obra das nossas mãos, seja para o Senhor um altar de adoração. Que o nosso coração seja grato em todo o tempo. Que o Senhor nos proteja dos laços do inimigo, nos dê discernimento para aproveitar cada oportunidade e nos mantenha firmes na Tua vontade. Eu oro, meu Deus, por todas as pessoas que foram alcançadas por essa palavra, por aqueles que estão cansados, sobrecarregados, desanimados, que recebam nesse momento um novo fôlego, uma nova esperança, uma nova direção. Que esta semana seja um recomeço abençoado, favorável, guiado pela Tua luz. Eu apresento a Ti cada pedido de oração mencionado aqui nos comentários desse vídeo. O Senhor conhece cada nome, cada lágrima, cada clamor. Por isso eu peço a Ti que conceda aquilo que os Teus filhos estão clamando aqui, segundo a Tua vontade, Pai. É no nome de Jesus que nós oramos e desde já Te agradecemos. Amém e amém. Receba essa palavra no seu coração. Seja cheio da glória de Deus. Seja cheio da presença de Deus. Abandone esse pecado. Abandone esse pecado. Deus não comunga com o pecado. O pecado nos afasta de Deus. O pecado impede que as nossas orações sejam ouvidas por Ele. Seja santo como Deus é santo. Amém? Eu quero fazer 2 convites muito especiais para você. O primeiro convite é para o nosso encontro de casais, que vai ser em agosto de 2025, aqui em Belo Horizonte. Se você deseja viver um final de semana marcado pela presença de Deus, pela graça de Deus, no seu casamento, no seu relacionamento conjugal, essa é a sua oportunidade. Talvez o seu casamento tenha passado por uma crise, talvez vocês estejam nesse momento enfrentando desafios juntos.
o desafio de permanecer juntos, o desafio de perdoar, o desafio de continuar juntos, não é? De não permitir que essa família seja desfeita. Nós podemos ajudar vocês. Casamento firmado na rocha, consolidando o amor. Eu estou orando a Deus para que muitos casais que precisam desse momento estejam aqui com a gente. E o segundo convite é para a nossa caravana para Israel, que será em outubro de 2026. Ainda tem muito tempo, mas você já pode garantir desde já a sua vaga. Se você deseja viver um tempo marcante na sua vida espiritual, se você deseja se aprofundar no conhecimento histórico, bíblico, se você deseja consolidar a sua fé, visitar os lugares por onde Jesus passou, conhecer o Monte das Oliveiras, o Jardim do Getsêmani, passar pelas águas no Rio Jordão. São tantas coisas, irmãos, em Israel para a gente conhecer. Renovar os votos em Caná da Galileia, no lugar onde Jesus transformou a água em vinho. Esse é o seu momento. Esse é o seu tempo. Faça contato ainda hoje com a Aleph Turismo, no número que vai estar aqui na descrição desse vídeo, e garanta já a sua vaga. Caravana Minuto com Deus para Israel. Certamente a sua vida nunca mais será a mesma depois dessa viagem. Essa palavra abençoou a sua vida? Comece essa semana bem. Comece essa semana de uma forma positiva. O Senhor é contigo, meu querido irmão, minha querida irmã. E se essa palavra falou com você, não guarde ela só para ti. Clica aqui no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e mande ela para os seus contatos, para os seus grupos, para aqueles que você ama. A palavra de Deus tem um poder tremendo. Ela tem um poder de transformar a vida das pessoas. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus.